Olá, começa agora mais um Vitalidade, o programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Você cuida bem dos seus dentes? Conhece alguém que ronca ou sofre desse mal? Então fique atento que o nosso bate-papo de hoje é sobre saúde bucal, apneia do sono e ronco. Para isso, conversamos com a dentista Simone Hausladen. Ela é formada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é dentista do sono e especialista em ortodontia. Tudo bom, Simone? Seja bem-vinda, então, ao nosso programa Vitalidade. Obrigada, tudo bem. Simone, a nossa primeira pergunta é como está a saúde bucal do povo brasileiro, né? E o que significa ter uma boa saúde bucal? Tá, então assim, a saúde bucal, o que significa isso? Significa sem cáries, sem doença de gengiva, né? Que é o principal, o que mais tem de problemas na saúde, que na verdade, assim, os últimos anos tem melhorado, né? Mas ainda falta muito, a saúde bucal do brasileiro ainda está bem longe de ser ideal, né? Com relação a cáries, inflamação na gengiva, não é ainda ideal, com certeza. E os principais problemas ocasionados, que encontram-se, por exemplo, na boca do brasileiro é cárie, tártaro, gengivite também? Na verdade é cárie e doença da gengiva, são as principais. Claro, tem outras, por exemplo, câncer bucal, que é bem importante também, algumas outras doenças, mas o principal é cárie e inflamação na gengiva, que é a gengivite, e posteriormente uma periodontite, que leva até a perda do dente, né? Mais grave, então. Sim. E como se origina a cárie e o tártaro? Bom, a cárie, na verdade, são bactérias que ficam na boca, né? Acumulam-se, então, em volta do dente bactérias mais restinhos de alimento e tal, formando uma placa bacteriana. E essa placa, ela se alimenta do açúcar que a gente ingere. Então, basicamente, a cárie, ela vai se formar pelas bactérias que pegam esse açúcar que a gente está ingerindo, formam um ácido, e esse ácido em cima do dente vai desmineralizar o dente, vai começar com uma mancha branca, que é o primeiro estágio da cárie, e posteriormente formar a cárie com um buraquinho mesmo, que daí já se torna mais visível. E o tártaro também é uma placa que fica em cima do dente, em algumas regiões, principalmente nos dentes de baixo, por dentro, vai endurecer. Pelo cálcio da própria saliva, onde a gente tem, principalmente na região inferior, muitas glândulas de saliva embaixo da língua, e esse cálcio vai se depositar em cima dessa placa e vai endurecer. E esse daí, então, é o chamado tártaro. A saliva, então, se ela for mais básica ou mais ácida, ela ajuda na formação do tártaro? Na verdade mais é o cálcio mesmo. Então tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que dizem, eu faço limpeza de 6 em 6 meses e já tenho mais tártaro de novo, mesmo limpando. Com certeza essa pessoa tem mais propensão a ter, principalmente pelo cálcio que tem na saliva. Pessoas que ingerem muito leite, iogurtes, derivados que contenham bastante cálcio, vai ter mais formação de tártaro. Além do cálcio, tem algum outro elemento, assim, que provém de algum alimento? Basicamente para o tártaro só o cálcio mesmo, só o cálcio e, claro, as bactérias, porque se tu não tiver a placa em cima do dente, não vai ter o tártaro nem a cárie também, né, na verdade. E há um tratamento, assim, para a saúde bucal que deve se seguir ao longo da vida, ou ele é diferente, por exemplo, quando é criança tem que ter cuidado com algumas coisas, depois adolescente e já na vida adulta? Na verdade, os cuidados são básicos iguais, é escovação e fio dental. Na verdade, o que a gente fala? Que a pessoa depois na vida adulta, a partir de uma certa idade, é muito difícil ela ter uma cárie nova, né? Às vezes tem uma reincidência de cárie num dente que já tem uma restauração, porque aquela placa já está formada, a flora bacteriana daquela pessoa já está formada. Então a gente começa a pensar mais no quê? Nos problemas de gengiva, né? Então, gengivite, periodontite, então a gente pensa mais nisso, mas basicamente, tanto para tártaro, para gengivite, para cárie, os cuidados são iguais, escovação e fio dental. Então, desde o bebê, quando nasce, começar a limpar a boquinha com uma gazezinha, com uma fraldinha na hora do banho. Aí, quando começa os dentinhos, já começar a escovar com escovinha. Sem pasta de dente ainda? Sem pasta no início, mas depois já pode começar a usar uma pastinha.
Então, na verdade, os cuidados sempre são os mesmos, é higiene com escova e fio dental. E aqueles líquidos para se fazer bochecho, né? Eles Sim. funcionam, eles ajudam ou depende de caso a caso? Tem uns que são com álcool, outros sem álcool, tem inúmeras Sim. marcas, né? Na verdade, eu não indico muito esses bochechos. Por quê? Na verdade, eles meio que mascaram, assim, a tua higiene. Porque na hora que tu faz o bochecho, tem uma sensação que tu tá escovando, fazendo que a tua boca tá super limpa. Depois de 20 minutos, tu já não sente mais aquele mesma sensação, porque ele já se evaporou. Os que tem álcool, mesmo sem álcool também. Então, na verdade, assim, se tu quiser usar um bochecho para ter aquela sensação boa depois que escovou os dentes, tudo bem, mas não que ele seja essencial. A escova e fio sempre é a parte mecânica que vai fazer a limpeza mesmo. Por exemplo, se uma pessoa não escovar e passar só a usar esse bochecho, ela pode ter cáries, pode ter inflamação na gengiva porque não está sendo limpo, né? A parte mecânica não está acontecendo, né, da limpeza. E é a falta de limpeza que causa o mau hálito ou ele ainda tem outras origens? Na verdade, com relação à parte bucal, pode ser inflamação na gengiva, pode ser alguma cárie, algum dente para extrair que fica acumulando placa, né? A limpeza da língua, que é bem importante, porque a gente forma uma saburra lingual, que é o nome daquela, é tipo uma película que fica em cima da língua. Então, limpar a língua não precisa ser todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana tem limpadores de língua para eliminar, porque a língua fica bastante bactérias ali que pode propiciar esse mau hálito também. Fora isso, se a pessoa tá sem dente para extrair, sem alguma cárie, gengiva saudável, sem sangramento, aí já não é mais a parte de saúde bucal, né? Na verdade, seria alguma outra coisa que daí teria que ir algum médico, endócrino, né? Algum outro problema. Hoje em dia o estresse também, pessoas que, por exemplo, fazem dieta e ficam muito tempo sem comer, pode causar também. Então, são vários fatores que daí não tem mais a ver com a boca em si, né? O fator local para o mau hálito. E a gente já falou um pouquinho da gengivite, né? É quando as gengivas sangram. Sim. Tem algumas pastas de dentes especiais, né? Mas eu gostaria de saber, entender um pouquinho melhor, que você explicasse como que se dá esse processo inflamatório, né? Bom, com relação à gengivite, a placa bacteriana, se tu não escovar os dentes bem ou alguns dias fica sem escovar, vai formar uma placa em cima do dente, que são bactérias mais restos de alimento. O que acontece? Ela tem uma coloração diferente? Branquinha, assim? Ou amarela, assim, bem clarinha. O que acontece? Então, por que a gengiva vai sangrar? Ela sangra porque, para a gengiva, aquela placa acumulada é como se fosse um corpo estranho. Então, na verdade, ela vai sangrar por causa da presença dela ali pertinho da gengiva. Então, na verdade, quando tu escova os dentes e sangra, na verdade, o sangramento é só, na verdade, uma forma da gengiva mostrar que está incomodada com aquela... na verdade, o que ela fez? Ela inflamou, ficou inflamada como uma defesa própria do organismo. Na verdade, a gengivite é isso, né? A placa acumulada pela presença da placa vai formar a gengivite daí. E essas bactérias que estão localizadas na gengiva, elas podem ir para outra região do corpo? Sim, na verdade até tem relatos de, por exemplo, já é comprovado isso, na verdade, problemas cardíacos que pode afetar, porque essas bactérias que ficam em contato com a gengiva, tem o sangramento, elas podem entrar na corrente sanguínea, na circulação e atingir os vasos que vão irrigar o coração e aí dá problemas cardíacos, AVCs, infartos, por causa dessas bactérias que estavam lá na boca, lá de uma simples gengivite. Então, por isso que é muito importante não deixar, né, acumular a placa, porque vai formar gengivite, tem risco sim. Então, além do sangramento, podem ter consequências bem piores, Com né? certeza, com certeza. E agora acho que um mal que também ataca bastante pessoas aqui no Brasil, no mundo todo, é o bruxismo, né? O que é o bruxismo e qual a causa dele principal? Tá, o bruxismo o que é então? Ele é um ranger ou apertar dos dentes, tem pessoas que só apertam e outras pessoas rangem de fazer barulhinho e fazer mais desgaste nos dentes. E na verdade ele tem a ver uma coisa muito da parte emocional, né? Então assim, o estresse do dia a dia, hoje em dia mais de 80% da população faz bruxismo, até as crianças, né? É bem comum
os pais às vezes relatarem de ouvir a criança fazendo bruxismo também. Crianças agitadas, crianças que estão na fase pré-escolar, que muda a escola, dias que tem prova, e adultos no dia a dia mesmo, no estresse do dia a dia, acabam fazendo bruxismo. Por quê? Estão cansados, estressados, e na hora que estão dormindo acabam fazendo esse ranger ou apertar dos dentes, né? E chega às vezes a doer todo o maxilar, né? Não sei Sim. se além de prejudicar os dentes tem algum outro problema para toda a arcada dentária. Na assim. verdade, o desgaste dos dentes, né? Então tem pessoas que desgastam bastante, perdem até a altura dos dentes, ficam com os dentes pequenininhos, né? Tem pacientes às vezes que relatam dor na cervical, dor de cabeça quando acorda. Tem muito a ver com esse bruxismo, porque na hora que tu tá fazendo o bruxismo, tu vai acabar desenvolver, vários músculos vão estar em atividade, vão estar tensos, tensionados na hora do bruxismo, né? Uhum. E qual seria o tratamento ideal para o bruxismo, né? Uhum. E se a pessoa já está com esse desgaste que você falou, né? De às vezes o dente sim. até ficar menor, tem alguma coisa que eu possa fazer ainda, ou seja, repor esse dente com porcelana Sim. ou alguma outra técnica? O que é o mais indicado? Na verdade, assim, para o bruxismo a gente tem as placas miorrelaxantes, que são plaquinhas que a pessoa usa para dormir. E aí no uso dela, o que vai acontecer? A gente vai estar protegendo os dentes para não ter desgaste e ao mesmo tempo relaxa a musculatura, porque na hora de tu apertar vai estar a plaquinha no meio ali nos dentes, então a tua articulação, né, não vai sofrer tanto, né? E essa placa de que material ela é de acrílico. É bem importante também, assim, que a placa miorrelaxante, como terapia para o bruxismo, tem que ser a de acrílico. Aquelas plaquinhas que às vezes a gente vê assim de silicone, molinhas, aquelas não acabam, elas até protegem o dente porque não vai estar em contato dente com dente. Mas para relaxamento de musculatura e com efeito terapêutico, para parar de sentir dor de cabeça e relaxar mesmo a musculatura, só de acrílico, né? E para quem já teve um desgaste muito grande dos dentes, na verdade é um tratamento bem complexo, porque a gente tem que fazer uma reabilitação de todos os dentes. Porque um dente, por exemplo, todos os dentes que estão desgastados, praticamente teria que usar prótese, porcelana, desde lá do último dente começar a aumentar a altura e fazendo em todos os dentes. Então é um tratamento longo, né, e bem complexo. Falando um pouquinho agora sobre o clareamento dentário, se é mito ou é verdade que ele fragiliza os dentes, né? E quais os tipos de clareamento que tem disponível no mercado hoje para quem quiser ter o seu dente mais clarinho? Bom, com relação a isso, é um mito, né? Na verdade, senão os dentistas não fariam, né? A gente não indicaria um clareamento se soubesse que o dente ia fragilizar. O que acontece, na verdade, que tem um pouquinho de mito nisso, porque durante o clareamento, muitas vezes as pessoas sentem ele sensível. Então, eles acabam juntando aquela coisa da sensibilidade com fragilidade, mas, na verdade, por que ele fica sensível? Porque o clareamento, o gel, ele vai agir lá nos túbulos dentinários, que são a parte mais interna do dente, e aí o dente realmente fica mais sensível durante o clareamento. Depois que terminou o clareamento, o dente volta a ficar normal, sem sensibilidade, né? E os tipos de clareamento? Tem o clareamento caseiro, que é as moldeirinhas que tu vai usar de noite para dormir, que em torno de 3 semanas, 4, tu vai usar todas as noites. O clareamento no consultório, que é um clareamento que a gente faz com um gel. Na verdade, o princípio ativo é basicamente o mesmo, a única diferença é que no consultório a gente vai ter uma luz que vai ativar o gel ali no dente. É mais rápido? É 1h40 mais ou menos de consulta. Normalmente, assim, o que a gente tem feito, assim, eu tenho feito bastante clareamento combinado, que faz no consultório e leva as moldeiras, e aí as moldeiras tu vai usar umas 4, 5 noites só para dar aquele refinamento no clareamento. Então os dois fica super bom. Eu ouvi falar também em clareamento a laser, não sei se isso na procede. verdade é a luz, né? É a luz. É a luz, exatamente. A luz do laser que vai ativar o gel. Tem a luz do LED, que é o aparelho também que a gente usa, que vai ativar o gel. E o clareamento com a moldeira em casa, o que vai fazer a ativação maior do gel é o tempo que ele vai ficar, é pelo tempo que ele fica no dente, né? Não quer dizer que por ele ser mais rápido, ele pode até deixar o dente mais sensível, de repente?
Pode ser, quando tu tá fazendo o clareamento no consultório, é normal o paciente, durante o clareamento, sentir um pouquinho umas fisgadinhas, né? Mas é uma coisa bem tranquila, assim, nada que seja uma coisa insuportável. Já o clareamento caseiro, com moldeiras, sim, às vezes as pessoas têm que parar de fazer, porque fica muito sensível pelo tempo, né, que fica exposto ali no gel o dente. Então, assim, normalmente eu indico 3, 4 horas de clareamento. Às vezes não precisa nem dormir de noite com ele. Depois da janta, coloca a moldeirinha, escovou bem os dentes, coloca com gel e fica aquelas 3, 4 horas antes de dormir, tira. E aí não precisa dormir para não ficar toda noite e ia causar um pouquinho mais de sensibilidade, né? E Simone, tem pessoas que naturalmente os dentes já são mais amarelados, assim? Sim, sim. Ou é só pelo acúmulo de algumas substâncias, Não, por tem exemplo? pessoas que já nascem com dente mais amarelo. Por isso que eu sempre digo assim, ó, na hora de fazer o clareamento, eu sempre pergunto, como é que eram os teus dentes desde que nasceram os primeiros dentinhos? Tem pessoas que já têm o dente mais amarelo. Esse dente é um dente que vai ser mais difícil clarear, porque o clareamento a gente tenta trazer a cor natural dele lá do início, entendeu? Porque ele vai fazer uma limpeza do dente, ali a parte interna, dos líquidos que foram se acumulando no decorrer dos anos. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem o dente mais amarelo, com certeza o clareamento não vai ser aquela coisa assim de chegar, ficar com o dente branquinho, branquinho, branquinho. Né? Tem a ver com isso. Isso é da estrutura dental, genética também, né? Então... Tem essa sim, diferenciação. E, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente toma bastante chimarrão, também tem o café, o vinho tinto, né? Eles ajudam no processo de escurecimento dos dentes e tem alguma coisa que eu possa fazer para reverter ou para atenuar dele ficar mais escuro, né? Se for verdade. Na verdade eles ajudam sim, todos os líquidos escuros, né? Então, chás também, bebida alcoólica, o álcool também faz isso. Mesmo uma cerveja que não é escura, exatamente. por exemplo. Claro que o vinho tinto vai ser mais, mas até durante o clareamento a gente indica que não use álcool, nem cerveja, nem o vinho branco, porque... Nem vinho branco. Nem vinho branco, exatamente. Então é pelo álcool mesmo. Chás, o chá também não é só o chá preto, são chás no geral. Suco de uva também, eles vão pigmentando sim, porque na verdade ele vai entrando nos túbulos e vai acabando vai deixando mais o dente mais escuro, com certeza. E é importante, eu acho que falar que o clareamento, ele não é a mesma coisa da limpeza dos dentes, né? Sim, é bem comum acontecer de a pessoa achar que vai fazer uma limpeza, né? Mesmo sendo com jato de bicarbonato, ultrassom, a gente até consegue remover, por exemplo, pigmentos de cigarro, que ficam muito, né, aparentes no dente. Mas aquela coisa assim, de tu achar que vai fazer um clareamento, uma limpeza, e vai sair com o dente branquinho, não acontece, porque na verdade para clarear só o clareamento mesmo, a limpeza remove tártaro, remove os pigmentos mais externos, né, aqueles últimos líquidos ali que tu tomou e ficou mais escuro, mas não que vai causar assim uma limpeza que chegue a clarear o dente, né. E esse aparelho que é usado para o bruxismo não é a mesma moldeira que é usado para o clareamento. Não. Na verdade, até tem pessoas que usam, né? Vai proteger o dente, porque mesmo sendo de silicone, ela acaba fazendo um efeito de proteção. A única coisa é que, assim, tem estudos que já demonstraram que pacientes que, até fazendo clareamento, relatam que acabam fazendo mais bruxismo. Porque a moldeirinha molinha, ela dá aquela sensação boa de ficar apertando os dentes, porque vai ter o silicone é molinho. Então, na verdade, nem é indicado porque acaba até aumentando, né, o teu bruxismo. Obrigada, Simone, então, por esses esclarecimentos. Hoje estamos conversando com a dentista Simone Hausladen. No próximo bloco, mais informações sobre saúde bucal das crianças. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se.
Estamos de volta com o programa Vitalidade. O nosso bate-papo desse bloco é sobre a saúde bucal das crianças. Nossa entrevistada é a dentista Simone Hausladen. Simone, então, falando um pouquinho mais agora das crianças, né? Qual a importância da saúde bucal, de sempre os pais estarem atentos à saúde bucal nas crianças e quando deve ser a primeira visita, então, ao dentista? Bom, assim, a primeira visita, na verdade, pode ser feita até mesmo antes de ter os primeiros dentinhos, né? Por que que é importante? Eu sempre digo assim, como os pais levam no pediatra, é bem interessante começar a levar no odontopediatra também, desde pequenininho. Por quê? Para já ter noção de como limpar a boquinha, os alimentos, né, importantes, os alimentos que vão causar mais cárie. Então, desde antes de nascer os primeiros dentes, já é importante visitar o dentista. E, claro, depois sempre manter uma consulta periódica para sempre ver se está tudo bem, os pais sempre atentos, né, na escovação, que é muito importante para as crianças, né? Você havia falado no bloco passado da importância de limpar mesmo que com gases, né? A gengiva do neném. Sim. Isso é importante se o neném toma somente o leite materno ou se alguma fórmula for introduzida, Não, por na exemplo? verdade, para qualquer leite. A limpeza, na verdade, basicamente é para quê? Para remover aquele excesso de leite que fica na gengiva, na bochechinha, né? E também para a criança já ir acostumando a mexer na boca. Porque é muito comum acontecer assim, ó, depois que nasce os dentinhos, os pais preocupados de não conseguir escovar porque a criança não deixa uma choradeira na hora de pegar a escova. E normalmente a criança que já está acostumada, desde que nasce ali o primeiro, o segundo banhinho, já começar a limpar a boquinha, ela automaticamente, na hora que tiver os dentinhos e tu introduzir a escova, ela vai deixar com certeza abrir a boquinha, porque ela já está acostumada com aquele processo, né? Diferente de uma pessoa, a criança que nunca ninguém toca na boquinha, às vezes a criança não consegue nem enxergar a gengiva, porque ela não está acostumada. Então, basicamente é por isso, para não deixar aquele resto de leite também acumulado, né, na boquinha da criança. Esses dias até saiu uma reportagem de um nenê que tinha nascido com um dentinho, né? Mas o mais comum que a gente vê é esse processo acontecer a partir dos 4, 6 meses de idade, né? Isso. Tem uma idade certa para começar a sair os primeiros dentes ou é de caso a caso mesmo? Na verdade, a média é 6 meses, então 4 meses, 8 meses, às vezes quase um aninho, às vezes a criança vai fazer um aninho, nem nasceu o dentinho, é normal, na verdade. Tem a ver com a genética, né? E não, claro, a gente tem que ficar sempre avaliando, vendo, às vezes radiografar para ver se os dentinhos estão ali, se tem todos os dentes, mas é uma média 6 meses. E é um processo que é bem incômodo, né? Tanto para a criança quanto para os pais. É difícil, né? Esses primeiros dentinhos geralmente que saem, né? Sim, a criança Tem alguma fica coisa ansiosa. Que os pais podem fazer para aliviar Na essa verdade, dorzinha? assim, aqueles mordedores para a criança aliviar um pouquinho, né? Fazer massagem na gengivazinha, até com a escovinha de dente, tem aquelas escovinhas de dedo, de silicone, massagear bastante, porque na verdade o incômodo é até a gengiva rasgar, né? Ela fica inchadinha, machuca. Eu sempre dou o exemplo para a criança, os primeiros dentinhos para a boquinha, por que ela fica tão incomodada? É quase que nem para um adulto, por exemplo, quando está nascendo um siso. Aquela gengiva inflama, dói, e na criança também, até ela rasgar e nascer. Então é bom fazer essa massagem para estimular, para que rasgue logo a gengiva e o dentinho nasce, e depois não tem mais esse incômodo. Tem até uns mordedores que tem um liquidozinho que dizem que se fica gelado geladinho, também alivia, verdade? na verdade o geladinho é por isso, né? Tudo que é geladinho na gengiva vai como se fosse anestesiar a gengiva. Então é bom para, por exemplo, antes de se alimentar, né, fazer isso para deixar mais geladinho e a criança conseguir se alimentar melhor e não sentir dor. As primeiras pastas de dente que a criança tem contato, elas são sem flúor. Por quê? E qual a idade certa de começar a introduzir, então, uma pasta de dente com flúor? Então, assim, até o ano passado era indicado, até os 3 anos, a pasta sem flúor, tá?
E a partir do ano passado, a Associação Brasileira de Odontopediatria indica o uso de flúor desde a hora que nascem os primeiros molares, que são os dentinhos lá do fundo na criança. Então, na verdade, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, começa a nascer os molares. A partir desse momento, se começa já, então, a introduzir a pasta com flúor, desde que pouquinho, né? Então, a gente sempre indica, assim, um grãozinho de lentilha, né, de pasta, mas já com flúor. Né? Então, foi uma indicação da Associação Brasileira de Odontopediatria, essa indicação. É um conceito que está mudando, Mudando, né? até assim, as escolas, por exemplo, escolinhas que pedem pasta, sempre pedem sem flúor, né? Não sei como que vai ficar isso a partir de agora, se eles vão continuar. Eu acredito até assim, aqui, como escola é difícil controlar todas as crianças, para elas não engolirem, ingerirem a pasta, de repente até uma maneira, né, de controlar isso. Mas em casa e tal, pasta com flúor. Mudou bastante, assim, eu indicava direto para os pacientes até os 3 anos sem flúor. E isso agora mudou bastante, assim, tá em mudança, né? Por que esse cuidado, né? Por que essa preocupação da criança ingerir ou não o flúor, que mal pode trazer para a saúde dela? Na verdade, a ingestão, uma grande ingestão de flúor, a grande ingestão que eu digo é assim, todos os dias a criança comer um pouquinho de pasta, né? Se ela ingerir, por exemplo, daquele grãozinho de lentilha um pouquinho, não vai causar nada. O problema é botar muita pasta em cima da escova ou a criança que a pasta fica no banheiro ali perto e fica pegando toda hora ao alcance da criança e a criança ingerindo essa pasta pode causar fluorose, que é umas manchas que vão aparecer lá nos dentes permanentes. Quando a criança começa a nascer os dentinhos por volta de 6 anos, 7 anos, aí nasce aquele dente, os pais esperando aquele dente nascer, quando vê, nasce com umas manchas brancas. É a fluorose. Então, na verdade, daí a gente vai perguntar se a criança ingeria. Ah, é mesmo. Ele pegava sempre a pasta e comia um pouquinho. É bem comum acontecer isso. E aí a fluorose já está instalada, que são manchas. Na verdade, é mais estético, né? Então, assim, mas é uma coisa chata. A criança não vai, até no começo, mas depois, quando chega a adolescência, ela não vai querer ficar com aquelas manchas, né? E tem tratamento para essas manchas? Na verdade, o primeiro tratamento que a gente tenta é um clareamento. Como o clareamento a gente pode fazer a partir de 14 anos por volta, então a gente começa a tentar com clareamento, porque como a mancha ela é mais branca, a gente tenta que o dente clareie, né, e fique mais amena essa mancha. Então, muitas vezes a gente consegue um bom resultado com o clareamento. Hoje em dia está aparecendo outros produtos para aplicar direto no dente para tentar diminuir essas manchas. Mas, basicamente, a primeira coisa é o clareamento, né? Uma coisa que eu estava relembrando da minha época da infância, quando estava produzindo o programa, é que era um acontecimento, pelo menos nas escolas públicas, né, lá na década de 80, sim, quando iam o pessoal da saúde para a aplicação de flúor, né? Sim. Isso ainda existe e tem alguma importância comprovada ou agora já há outros métodos, né? Na verdade, assim, essa aplicação de flúor, como ela era feita, ela não dava, assim, um impacto, né, na prevenção. Por quê? Na verdade, hoje em dia, acredito que, né, continuam nas escolas indo profissionais de saúde, mas mais no sentido de prevenção mesmo, né? Ensinar a escovar os dentes, os alimentos que são mais propícios a ter cárie. Mas com relação ao flúor em si, o que acontecia? Os profissionais iam, a criança ficava fazendo um bochecho, né, de 1 minuto, mais ou menos, cuspia lá, e daqui 6 meses eles voltavam. Na verdade, é um flúor que, o flúor por si, de 6 em 6 meses, assim como às vezes é comum acontecer, por exemplo, no consultório, o paciente, os pais pedem, não pode aplicar um flúor, né, fazendo a limpeza. Na verdade, esse flúor aplicado uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ele não vai ter um impacto no dente, né? Então, assim, quando a criança já tem uma manchinha branca, por exemplo, aquelas crianças lá da escola que o profissional ia fazer o bochecho, ela tem mancha branca. O flúor até vai agir um pouquinho, mas para fazer um efeito terapêutico, ele tem que fazer, são 4 sessões uma vez por semana. Aí sim ele se torna terapêutico. Então, assim, fazendo um flúor a cada 6 meses, na verdade, o que vai mesmo modificar é a água fluoretada, que nós temos já, e o creme dental com flúor. Isso sim, faz um efeito porque é uma coisa diária, é aquele flúor diariamente em cima do dente. Mas aquele flúor que era feito de 6 em 6 meses era mais aquela função mesmo do flúor. E eu vou te dizer assim que eu não sei até qual era o embasamento que eles tinham para fazer essa aplicação, né, só de 6 em 6 meses. Então, para as crianças, o importante mesmo é escovar os dentes. Ou já o uso de fio dental é recomendado nessa idade? Com certeza. A partir do momento que a criança, mesmo os dentinhos de leite, tem 2, 3 aninhos, já começa a ficar juntinho,
porque normalmente a criança tem os dentes mais separadinhos, os dentes de leite. Mas aí começa a nascer os molares, começa a nascer o canino, que é um dente maior, eles ficam mais apertadinhos. No momento que tem dente juntinho, tem que usar fio dental. 2, 3, 4 aninhos já começa a usar fio dental naqueles dentes que são juntos, onde a escova não vai conseguir atingir, né? Na escola, as crianças geralmente têm uma rotina, né, que os pais também acabam seguindo em casa, depois das refeições principais, né, mas muitas crianças querem mamar, a última mamadeira da noite. Essa mamadeira, esse leite, é verdade que ele é muito prejudicial? Na verdade, o que acontece? Esse leite ele vai ser prejudicial, primeiro, se vai ter açúcar nele, né? Normalmente a criança vai tomar o leite com Nescau ou com algum derivado, alguma coisa que contenha sacarose. E, na verdade, o que acontece? A criança vai tomar aquele mamar e vai dormir, né? Não vai ir voltar lá, escovar os dentes, é muito difícil. Ou algumas crianças até de madrugada mamam ainda, né? Daí, o que acontece, na verdade? Só vai ter cárie se tiver placa em cima do dente. Então, assim, é difícil a gente falar como profissional, assim, se tiver bem limpo o dente, se não tiver placa no dente, a criança tá na cama. Eu tenho certeza que eu escovei super bem e não tem nada de placa acumulada no dente. Ela pode tomar até uma mamadeira com Nescau, que não vai ter cárie, porque a cárie tem que ter a placa, tu entende? Mas isso falando assim, como é que tu vai ter certeza? Eu posso fazer isso com meus filhos porque eu sou dentista e sei o que é placa. Mas a população no geral, como é que eu vou saber se aquele molarzinho lá atrás está bem escovado? Uma plaquinha que fica ali acumulada, 2, 3 dias tomando mamadeira com açúcar, aí vai ter problema. Então, assim... Então, o vilão mesmo é o açúcar. É o açúcar, na verdade, exatamente. É o açúcar, porque as bactérias vão pegar esse açúcar para produzirem um ácido e aí vão desencadear o processo da cárie. Outra dúvida que é bastante comum, assim, é os antibióticos. Se é verdade que os antibióticos deixam os dentes amarelados ou se também isso é um mito, principalmente nas crianças. Na verdade, né? assim, o amarelado tinha o antibiótico que era a tetraciclina, que ela acabava deixando os dentes mais escurecidos, né? Com relação àquela coisa que falam, o antibiótico deixou meu dente fraco, deixou a criança, tomou muito antibiótico e enfraqueceu o dente. Na verdade, é o açúcar que tem no xarope, né, nos antibióticos. E para causar uma cárie, só aquela criança que ficou, por exemplo, hospitalizada mais de um mês, tomando antibiótico todos os dias e sem escovar também, porque se tu escovar, a base de tudo, na verdade, é o equilíbrio entre escovação e alimentação. Se tu tiver certeza que o teu dente está escovado, ela pode tomar um antibiótico no meio da noite, antes de dormir sem escovar, que não vai ter problema, assim como a mamadeira, na verdade. Então, na verdade, é um pouco de mito essa coisa do antibiótico ser forte o suficiente para causar uma cárie, né? A escovação 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite? Na verdade, a gente sempre indica essas 3 escovações, sendo que uma delas tem que ser aquela bem escovada, aquela que a gente vai estar fazendo com o intuito de remover placa bacteriana, deixar ele bem limpinho. Então, se tu fizer essa escovação bem feita, as outras até tu não precisa ficar, né, tendo tanta atenção. Uma vez que tu faça isso bem, não vai ser daqui 2, 3, 4 horas que tu vai formar uma placa e vai formar uma cárie, né? Mas o que a gente indica? Acorda de manhã, vai tomar café para dar um bom hálito também, para não ficar com aquele gosto da comida na boca, então tu faz a escovação. Uma vez escovando bem, passando bem o fio dental, as outras até tu pode, não precisa ser aquela escovação super rigorosa, né? Porque acaba se tornando daí um incômodo e a pessoa acaba não fazendo daí nenhuma bem, né? Então que uma seja bem feita. As aftas e os sapinhos, eles podem ser evitados com uma boa higiene bucal, principalmente os sapinhos na época que eles começam aí na escola, né? Sim. Pegam, de repente, o bico a chupeta do colega ou compartilham materiais, né? Na verdade, tem essa parte do sapinho. Não quer dizer assim, às vezes as pessoas acham que é mais higiene, né? Não quer dizer. Nessa fase a criança coloca tudo na boca, então até um objeto caiu no chão, ela botou na boca um brinquedo, na verdade o sapinho é um fungo, né? A Candida albicans, e vai acabar desenvolvendo por alguma coisa, às vezes até um antibiótico, a criança está com a parte imunológica dela muito em desenvolvimento, então é bem comum na criança acontecer a Cândida, né? Que é o sapinho, na verdade. Mas não tem a ver diretamente com a higiene. Não. Tem a ver com a prevenção, mas como é que tu vai, por exemplo, na escolinha? As crianças trocam brinquedos, a criança põe na boca, então... E tem crianças que têm mais propensão a ter e outras não. Então, isso vai muito da parte imunológica da criança, né? A desenvolver ou não o sapinho.
Agora vamos entrar num outro assunto que também é bem debatido, que é o uso da chupeta do bico, né? Sim. Eu estava lendo um artigo esses dias que fala que até o bico, aquele que é ortodôntico, seria mais prejudicial para o palato do que aquele que é retinho, né? Queria saber se tem alguma diferenciação, se é melhor um ou outro, se é melhor não dar nenhum dos dois. Na verdade, o ideal é tirar o quanto antes, né? Mas assim, com relação ao bico, o que eu indico é o ortodôntico, porque ele é mais chatinho. Aqueles bolinhas, tem uns... Se a bolinha é pequena, até não é tanto, mas eu já vi assim, bicos com a bola bem grande, aí sim vai ser prejudicial, porque o palato, como ele tá crescendo e tá em formação, ele vai ficando alto, né? Vai ficando profundo aquele palato por causa do uso da chupeta. Isso não acontece com o ortodôntico, não. Por exemplo, porque o ortodôntico ele é viradinho para cima, né? É, mas ele é mais fininho, né? Não é aquela bola toda que acontece. E o bolinha também, o que acontece? O bico bolinha faz a abertura da mordida também, fica com aquela mordida aberta justamente pelo formato dele. Quais são as principais causas que a retirada, os efeitos, desculpa, que uma retirada tardia do bico pode trazer para as crianças? Normalmente é a mordida aberta, que é o principal, né? Os dentinhos ficam a mordida, em vez de fechar e os dentinhos se encaixar, fica com aquela mordida aberta. Então, assim, a gente indica se consegue tirar até 3 anos, mais ou menos, o bico, a mordida volta. Então, é comum, assim, tu ver a criança com uma mordida aberta, enorme, assim, quando fecha, e é bem... Às vezes a criança chupa mais no lado direito, às vezes mais no lado esquerdo, e é bem no lado que fica aquela mordida aberta. E aí, tirando... até essa idade, a gente consegue, assim, em 6 meses, a mordida volta automaticamente, naturalmente, fica bem direitinho. Quando começa a passar um pouco, já começa a ficar mais difícil para essa mordida ficar de novo fechadinha, né? E aí, às vezes, troca os dentes e a mordida continua aberta. Daí só com o aparelho para voltar a ter uma mordida correta. Fechadinha. Fechada. Então tá, né, para os pais, né, até os 3 anos fica a dica então para retirada do bico. E o hábito de chupar o dedo, ele é mais negativo ou menos negativo do que chupar a chupeta? Porque a chupeta ainda tu pode trocar depois, né? Sim. Por alguma coisa. Na verdade... Mas o dedo... o dedo é mais difícil. prejudicial justamente por isso. Na verdade, o dano que ele vai causar, mordida aberta, palato profundo, o céu da boca ali profundo, é igual. Mas o que acontece? O dedo não tem a troca, né? E a criança, é difícil, por exemplo, quando tu conversa com a criança, vamos dar o bico para o Papai Noel, vamos remover o bico... tá ali, tirou o bico, a criança só vai ter o bico de novo se tu vai comprar um bico de novo. E o dedo não, o dedo tá ali. Então, para a criança é muito mais fácil estar sempre ali. Hoje em dia a gente tem aparelhos móveis que a gente usa, como o nome deles são recordatórios, na verdade é só para lembrar a criança. Então, é um aparelhinho móvel que tu coloca na criança e ela tem tipo uma gradezinha na frente. Então, toda vez que a criança vai botar o dedo, ela lembra que tem um aparelho ali que não pode e não coloca. Mas crianças maiores, velhas, né? Sim, a partir de uns 6 anos. Antes disso é difícil, até para a criança ficar com esse aparelhinho, né? E, na verdade, é uma coisa bem consciente. Crianças maiores que chupam dedo, tem até adultos, tem casos de adultos que chupam. E, na verdade, é um hábito bem difícil de tirar. Então, tem que ter toda uma conversa com a criança, ela tem que estar disposta a usar esse aparelho, porque se ela quiser, ela vai tirar o aparelho e vai chupar o dedo. Então, ela tem que, na verdade, é uma coisa para ajudar ela, né? E eu tenho alguns casos que eu consegui fazendo com esse aparelho eliminar o hábito, né? E para encerrar esse bloco, se tratando de saúde bucal nas crianças, o que mais os pais deveriam levar em consideração? Com relação, à escovação, né? A principal escovação e alimentos, né? Então, assim, o que são os alimentos que vão ajudar a ter cárie? Os alimentos, basicamente, que contêm açúcar, né? Os doces em geral, balas, refrigerantes, até os salgadinhos. Esses salgadinhos industrializados tem sacarose junto. Então, vai ficar o açúcar ali, vai causar cárie. Então, na verdade, eu sempre digo, a cárie, ela tá para a criança e para o adulto também, na verdade, é um combinado. Então, tem que ter um equilíbrio entre escovação e alimento, né? Basicamente, se tu tiver uma ótima escovação e saber que teu dente está sempre bem escovado, e mesmo que tu coma um pouquinho de doce, não vai ter problema. Mas tem que ter sempre esse equilíbrio, né? Basicamente, cuidar com as crianças é o açúcar no geral, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já falando agora sobre apneia do sono e sobre ronco. Fique conosco.
Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Estamos de volta com o Vitalidade. Agora vamos entender melhor como a odontologia pode ajudar no tratamento da apneia do sono e do ronco. Para isso, conversamos com a dentista Simone Hausladen. Simone, então, primeiro eu gostaria que você explicasse e diferenciasse, né, o que é a apneia do sono e o que é o ronco. Tá. Na verdade, assim, a apneia é uma parada da respiração, né? Ou seja, a pessoa está dormindo e vai ter aquela parada, né? Isso é a apneia. O ronco, na verdade, são os tecidos da garganta que se tocam, né? E aí vai fazer o barulho do ronco. Não necessariamente quem ronca tem apneia, mas normalmente quem faz apneia, essa parada, acaba roncando também. Eu tenho um dado aqui, de acordo com o Ministério da Saúde, que cerca de 50% da população brasileira se queixa de qualidade de sono ruim e 33% sofre de apneia do sono. A apneia do sono, ela acomete mais homens mesmo e após 40 anos, ou também é uma doença de mulheres? Na verdade, acomete qualquer pessoa, mas um índice maior são nos homens, a partir de 40 anos, né? E na mulher, normalmente a partir da menopausa, né? E que hábitos, o que leva a pessoa a desenvolver essa apneia do sono? Na verdade, a apneia é uma doença multifatorial, então pode ter várias coisas junto, pode ser só uma. Então, na verdade, assim, obesidade, né? A pessoa que engordou muito nos últimos anos, teve um aumento de peso, né? Por exemplo, a base da língua muito grande pode também causar apneia. Algumas medicações. Então, assim, são várias coisas, muitas vezes a gente nem consegue saber se foi um ponto, ou são várias coisas que estão acometendo aquela pessoa para causar essa apneia, né? E existe somente um tipo de apneia ou tem tipos mais leves e tipos mais graves de apneia? E como eu faço para saber qual tipo eu tenho, né? Na verdade, a primeira coisa, quando a pessoa tem esses distúrbios, ou ronca, ou se sente mal durante o dia e sabe que o sono não está sendo bom, é fazer um exame que é a polissonografia. É um exame que tu vai numa clínica, tem que dormir na clínica, né? Eles vão daí fazer um apanhado de todo o teu sono. Desde a hora que tu dorme, então ali tu vai estar conectada nos aparelhinhos para saber como é que está o teu sono. Então, a partir deste exame, tu vai saber qual é o teu grau de apneia. E a partir daí a gente vai saber se é uma apneia leve, uma apneia moderada ou uma apneia severa, a partir desse exame de polissonografia, que é pedido ou pelo médico, otorrino normalmente, ou pelo dentista, né, que trata o ronco e a apneia. Nós estávamos conversando no intervalo, né, que às vezes essa pausa da respiração chega a ser a períodos de 1 minuto, né? Exatamente. O que essa falta de oxigenação, por exemplo, ela pode trazer de danos para a pessoa, tanto no seu corpo quanto para a sua qualidade de vida? Na verdade, o que acontece, né? Muitas vezes os pacientes procuram mais para tratar o ronco, né? E nós, como profissionais, a gente tem que, além do ronco, prestar muita atenção nessa apneia, porque na verdade a apneia, que é essa parada da respiração,
falta oxigênio no cérebro. O coração, quando tu volta a respirar, ele trabalha mais no intuito de compensar aquela parada. Então, riscos de AVCs, infartos, para quem faz apneia, é muito, muito importante, né? Saber, porque é uma coisa que vai causar além daquele cansaço durante o dia também. Às né? vezes a pessoa está muito cansada durante o dia e não se Muito deu sono, conta que... a sensação, muitas vezes tem pessoas que acordam cansadas, acordam já com aquela sensação que não dormiram 8, 10 horas e parece que não dormiram nem 5. É, na verdade, uma das coisas é a apneia, porque na hora que o coração era para estar ali, batendo, mas devagar, tranquilo, ele vai estar sempre trabalhando, sempre tentando compensar essas paradas, né, que são essas apneias. Então, na verdade, a sensação de cansaço está relacionado diretamente com a apneia. E para descobrir isso, ou a pessoa que está ao lado, né, porque para descobrir sozinho que tu está sofrendo desse mal é difícil, né? Na verdade, o ronco é a primeira coisa. Aí tu começa assim, é difícil os pacientes saberem, por exemplo, que esse cansaço durante o dia tem a ver com isso. Fazer essa ligação, né? Essa ligação, normalmente a gente descobre ou no consultório, conversando, né? Porque é bem difícil, daí que a pessoa relata assim, realmente eu sinto muito cansaço durante o dia, ou eu acordo cansado, e aí a gente conversando, a gente vai descobrindo o porquê. E o ronco, que normalmente é o parceiro, né, a pessoa que dorme junto, que vai se incomodar mais, né. Tem pessoas até que acordam com o próprio ronco, acordam com a garganta muito seca, doendo a garganta pelo ronco, né, então aos poucos a pessoa vai observando isso, né, mas alguns só vão mesmo procurar ajuda porque o parceiro não consegue dormir, que é um problema social, na verdade. O ronco é um problema social bem sério, porque a pessoa que está dormindo do lado, que não consegue dormir ou acorda com ronco todas as noites, é bem complicado isso, né? Não quer dizer que porque tenha ronco sofra de apneia, né? Mas o índice pela tua vivência, assim, em consultório... Normalmente as coisas estão juntas. Normalmente é junto, né? Ronco e apneia. Eu tenho alguns pacientes que fizeram a polissonografia, vieram, né, me procurar pelo ronco e a poli deu apneia 0. Então, quer dizer, vai tratar o ronco, vai usar o aparelho para o ronco sem ter problema com a apneia, né? No caso, por exemplo, à noite que dormir sozinho não precisa usar, porque não vai estar causando nenhum problema porque não tem apneia. Mas normalmente, vou te dizer que mais de 80%. É as duas coisas junto, apneia e ronco. E como a odontologia ela pode ajudar, então, essa pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, ter um sono mais tranquilo? Tá. Na verdade, assim, o dentista do sono, ele vai tratar as apneias leves e moderadas. No momento que a pessoa faz a polissonografia e o índice der um X, que vai ser mais alto, que vai ser a apneia severa, aí já vai ao encontro, a gente tem que encaminhar para o médico para usar o CPAP, que é aquele aparelho como se fosse um nebulizador, que a pessoa vai dormir com aquilo. Então, o dentista, o que ele vai tratar? A leve e a moderada, de acordo com o índice de apneia, que vai ser feito pela polissonografia. E aí a gente trata como? Com um aparelhinho bucal, né? Colocando todas as noites para dormir, que vai fazer essa parada da apneia e do ronco. Como que funciona esse aparelho, né? De que material ele é feito e o custo dele, ele é mais acessível que esse outro, que é externo? Quais as vantagens de se usar esse e não esse outro aparelho externo? Tá. Na verdade, assim, a vantagem maior, então, por exemplo, para pessoas que fazem apneia leve e moderada, o ideal é o aparelho bucal. Não tem por que não usar um CPAP, que é esse aparelho externo, tendo uma apneia leve e moderada. Então, essa é a primeira vantagem de quem já não tem uma apneia tão grave, né? Ele é um aparelhinho que ele é colocado e ele é feito de silicone, um silicone duplo, então ele é mais durinho do que um silicone normal. Ele é inferior e superior, então tu vai colocar nas duas arcadas, é um conjunto, é um bloco só, mas para usar nas duas arcadas. E ele funciona, por exemplo, que nem um óculos. Tu vai usar quando, se tu usar ele, vai funcionar. O óculos, tu tira o óculos, tu não tá enxergando. O aparelhinho é a mesma coisa. Se tu tirar ele, à noite que tu não usar, tu vai voltar a fazer a mesma apneia que tu fez lá quando tu fez o exame de polissonografia. Nós estávamos conversando antes, né? Também falou sobre
os ruídos, né, que o aparelho externo causa, o alto preço dele, né? Sim, é. E também da diferenciação entre os modelos importados e dos modelos nacionais, né? Os aparelhos mais silenciosos, eles são mais caros, né? Então, na verdade, assim, claro, se a pessoa faz uma apneia severa que não tem como, tem que usar o Esse CPAP. externo. Daí tem que usar o externo, né? No momento que a pessoa está diagnosticada com apneia e tem uma apneia leve e moderada, os aparelhos bucais, eles são tranquilos para usar, né, e fazem um efeito maravilhoso, assim, é muito bom, assim, a gente receber até o feedback dos pacientes quando voltam, dizendo como melhorou a qualidade de vida, o próprio ronco, né, que desaparece, então é uma coisa bem legal, assim, porque tu recebe esse feedback, então muitas vezes os pacientes procuram pensando assim, eu vou tentar, é mais uma tentativa, porque já não aguenta mais aquela função toda. E na verdade não é uma tentativa, na verdade é um tratamento com base científica, né? Então não é uma tentativa que talvez vá dar certo, não, é um aparelho maravilhoso, bem indicado, comprovado, pesquisas científicas, ele foi todo baseado nisso, né? Então é muito bem indicado, os médicos indicam também, então bem tranquilo. E tem alguma coisa que não seja assim um tratamento, mas que resolva definitivamente o problema da apneia, como uma cirurgia, por exemplo? Na verdade, as cirurgias eram antigamente mais indicadas, hoje em dia até poucos indicam, justamente porque na cirurgia tu faz uma remoção desses tecidos mais em excesso que tem em volta da garganta, atrás, no céu da boca. O que acontece? A pessoa acaba parando de fazer apneia e roncando por alguns anos, 1, 2 anos no máximo, e volta depois, porque o tecido cresce de novo. Ou a pessoa engordou de novo, ou o próprio tecido, como é uma mucosa, ele acaba crescendo de novo ali naquela região e acaba voltando. Então, na verdade, cessa por um tempo e volta depois, né? Ao passo que se tu usar, por exemplo, a plaquinha, enquanto tu estiver usando, vai estar fazendo aquele mesmo efeito. Né? E assim, algumas coisas, alguns fatores, eles desencadeiam a apneia, como a gente tinha falado, sim, né? Uhum. O tabagismo, você citou, o álcool, obesidade, né? Então controlar a alimentação seria, e também os hábitos de vida, seria essencial, com além certeza. do uso do aparelho. É bem comum eu receber pacientes que quando eu vou fazer na anamnese a pergunta sobre quanto engordou, por exemplo, nos últimos 10 anos, engordei em torno de 10 quilos. Então, já começa a ver que pode ser. Então, na verdade, a plaquinha vai fazer uma parte, né? E a outra, sim, a gente pede para o paciente tentar diminuir o peso também. Porque, na verdade, o que acontece no engordar? A gente acha que a parte externa engordou, mas os órgãos internos engordam também. Então, a região da garganta também acaba engordando e ficando mais gordinha. E isso faz com que o ar não passe ali no meio, né? Então, na verdade, basicamente é isso, né, que acontece na obesidade. O álcool, por exemplo, faz um relaxamento maior da musculatura e também faz com que elas fiquem mais fechadas ali, mais relaxadas e acabam não passando ar. E principalmente no álcool é mais o ronco, né, que faz os tecidos se baterem ali e acabar roncando. Em relação ao ronco, a posição que a pessoa dorme também interfere nesse processo? Ajuda também, a gente também pede isso, né, como é uma doença multifatorial, a gente pede, além da plaquinha, todas essas coisas e também tentar dormir mais de lado, porque a região de barriga para cima faz até a própria língua da gente, quando a gente deita com a barriga para cima, a língua vai mais para trás, né? E a língua mais para trás, numa região mais posterior, ela também ajuda a fechar a garganta e, consequentemente, roncar. E por que, na sua opinião, e pelos casos que você trata, os homens sofrem mais do que as mulheres nesse caso de apneia? Na verdade, é um dado bem interessante esse, o porquê dos homens eu no consultório, basicamente, assim, mais de 80% é o homem, né? São os homens que me procuram para fazer o tratamento. Na verdade, foi feita uma pesquisa em 2003 para pesquisar justamente isso. Por que tinha mais esse índice nos homens? Na verdade, como a apneia e o ronco está muito relacionado com a obesidade, com o aumento de peso, eles descobriram o quê? Que no homem, quando um homem aumenta de peso, ele aumenta mais nessa região, na parte superior do corpo. Ou seja, na região principalmente do rosto, garganta, tórax. Então, assim, essa região que está relacionada diretamente com a apneia. E na mulher, a obesidade, o aumento de peso é mais aonde? Mais na região inferior do corpo.
Então, por isso que demora mais, ou a mulher é mais, né, não é tão como o homem para desenvolver a apneia. Não quer dizer que ela não seja atingida, né? Não, principalmente, por exemplo, até uma coisa comum, por que que na grávida, a grávida acaba roncando mais? Não quer dizer que ela faça apneia, mas o roncar, justamente porque ela engordou, os tecidos internos engordam também, então ela vai roncar mais. Depois da gravidez, acaba voltando ao normal, quando ela não faz apneia, né? Simone, tivemos um longo bate-papo sobre saúde bucal, né? Saúde bucal nas crianças, agora sobre apneia do sono e também sobre ronco. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aos nossos telespectadores aqui da TV Câmara sobre esse assunto. Na verdade, assim, ó, com relação à saúde bucal, então, né, basicamente, lembrar sempre que o principal meio para prevenir e para ter uma boa saúde bucal é escovação e fio dental e cuidar com a alimentação. E com relação à apneia, para ficar mais atento, né? Começar a prestar mais atenção nessa coisa do cansaço durante o dia, né, de acordar muito cansada, dor de cabeça de manhã. Tudo isso pode, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, que dormem sozinhas, não vão saber, né, se fazem ou não, se roncam, se fazem apneia, né? Então, começar a prestar mais atenção no dia a dia, se está muito cansado, isso com certeza, muitas vezes, tem a ver com a apneia e o ronco. Muito obrigada, então, pela sua participação Obrigada. aqui no Vitalidade. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. Hoje conversamos sobre saúde bucal, apneia do sono e ronco com a dentista do sono, especialista em ortodontia, Simone Hausladen. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também pode assistir a essa e todas as outras edições no YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.